Oi, meninos e meninas que estão presentes. Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós iremos receber o professor João Alberto. A Rejane já entrou. Agora é o momento que eu posso falar. A Zezé. Oi, Rejane. Boa noite. A Maísa, o João já está aqui solicitando. Deixa eu aceitá-lo. O João está se conectando. Rejane, eu tô morrendo de calor. Se eu contar para você que o ar-condicionado tá ligado, você acredita? Aqui tá 27 graus. Eu morro com esse Eu, tempo. eu posso contar que eu tô com a lareira ligada e aqui tá 7 graus e caindo. Ah, eu não acredito, eu quero ir para aí. Isso é coisa de Ai, aí paulista, achar que esse frio aqui do sul é bom. eu sei que é violento, né? Mas olha, João, existe né, eu vou falar ao vivo porque isso é normal também. Existe um pequeno problema. Quando a gente passa dos 40, né? Como o meu caso, e eu estou chegando quase aos 60, tem um probleminha que se chama menopausa. Ai, João, é muito difícil. É muito difícil. Aí você transpira mesmo no inverno. Essa é a questão. E aí, como é que vão as coisas? Como vão as meninas? Também, adaptadas ao frio já encorujadas com seus pijamas de gola alta, toucas e luvas para sobreviver a esse frio todo. Mas estamos bem, a gente liga a calefação em casa à noite para conseguir se proteger um pouco, liga a lareira, toma chocolate quente, chazinho, e é o jeito de sobreviver até passar esse frio, até chegar setembro e a primavera. É isso aí, cada um se vira como pode, né, João? É verdade, eu acho que o frio ajuda na pandemia a ficar em casa, né? Isso é importante, né? Aqui a minha região, a minha cidade especificamente, infelizmente está na zona vermelha, né? E a gente sabe por quê. Não tem o que fazer, né? Quer dizer, tem o que fazer, fica em casa, mas diante da situação, vamos apelar para a consciência de todos. João, muito obrigada por ter aceito esse convite novamente, de você estar aqui esbanjando conhecimento para todos nós, né? Eu acho que é super importante. Eu volto a reforçar que o objetivo dessas lives, e eu estou contando com a participação de pessoas fantásticas, é justamente mostrar que conhecimento científico não morde ninguém. Pelo contrário, ele ajuda a compreender tudo que está à nossa volta, né? E assim, ele sai daquele senso comum do achômetro. Ah, eu acho que. Cá entre nós, né, João? Você iria tomar um avião se o piloto viesse para você e falasse assim: eu acho que é legal eu fazer umas acrobacias, mas eu não sei direito fazer acrobacia. O que vocês acham? Ah, eu vou fazer, tá? Depois vocês me contam como é que foi. Complicado, né? Então, esse tipo de o exemplo pode até não ter sido o melhor possível, mas é por conta do absurdo que essa situação representa, né? E nós, como professores, mais ainda. Nós lidamos com crianças, lidamos com famílias e a gente precisa saber de onde vem as nossas opiniões. E se a nossa opinião é contrária, a gente precisa investigar se ela está correta, se existe pesquisa, e se não está correta, por favor, humildade cabe a todo mundo.
Me desculpe, foi um engano e a gente vai passar a entender melhor essa situação. Combinado? É sempre desse jeito que eu começo as lives sobre o conhecimento científico. João, hoje você volta para falar a respeito, né, de um assunto super interessante. O João Antes de gosta tu de ser cortar o chamado. assunto, Ah, pode deixa eu falar. só dizer que eu adorei esse exemplo do piloto que talvez não saiba o que fazer. Mas eu quero girar um pouco essa cena e perguntar, Maria, do que você acha se você tem um piloto que é um experiente técnico, que estudou para isso, que tem formação para isso, que de repente anuncia para todos os passageiros do voo que chegou a hora do pouso e aí todos os passageiros se levantam que nunca fizeram isso e vão lá dar um palpite para o piloto de como ele deve fazer o pouso. Você imagina Nossa, isso dos passageiros levantando e indo dar palpite para o piloto de como ele deve pousar o avião? Isso eu não imagino. Mas pais dando palpite para professores. tá cheio. Tá cheio. E eu iria mais longe, viu, João? É tão fácil falar da educação, não é, João? Ah, por que não faz isso, não faz aquilo? Outro dia eu estava no dentista, já faz um bom tempo. A dentista falando de uma situação que aconteceu com a filha dela e que ela foi lá e disse para a professora do segundo ano, e muito satisfeita de si: eu não aceito que você faça isso com a minha filha, pois você pode mudar de método, porque esse método eu não aceito. Ô, João, tem dó, né? É a situação do piloto que você acabou de entrar na vibe, digamos assim. Né? A gente precisa parar de deixar que outras pessoas deem palpite sobre aquilo que nós fazemos. E se você não tem segurança, queridos, eu digo o seguinte: chegou a hora de voltar a estudar e bastante para que você se estabeleça como profissional e não como Maria vai com as outras. Pronto, tá falado. Olha, o João já me disse na outra live que ele gosta de ser chamado de professor, que é uma profissão maravilhosa. Eu também gosto de ser chamada de professora, né? E ele é psicólogo, ele é doutor, ele tem um currículo invejável, ele é coordenador, assessor de matemática na área de educação dos anos iniciais. Então, é uma pessoa que tem a sensibilidade de um professor, a inteligência de um professor, né? E há outras habilidades que compõem o ser dele. E é com esse ser humano que nós vamos, pai de duas lindas meninas, a Alice e a Anita. E esse é o nosso querido João, que vai falar hoje a respeito do tempo de telas e a influência, como é que isso impacta em crianças e adolescentes. A palavra é sua. Bom, boa noite para todo mundo. E eu só quero pedir uma ajuda para Maria, porque uma das coisas que eu vou falar muito é sobre as questões físicas do tempo de tela. E eu não enxergo nada bem. Então eu não estou enxergando nada dos comentários que estão rolando na tela, tá? Então se tiver alguma coisa, tu anuncia aí, Maria, porque eu não Tá, enxergo para tanto, tá? tudo bem. Eu quero começar contando, para além desses títulos, dessas formações, uma experiência afetiva que eu estou vivendo nos últimos tempos, mas sobretudo nos últimos 10 dias, que é a possibilidade de estar trabalhando no processo de alfabetização da minha filha de 6 anos. Né? Ela está aprendendo a ler e escrever e hoje chegamos no T de tapioca. Né? E estamos cozinhando tapioca e fazendo tapioca. Não suporto mais comer tapioca. Não vejo a hora da gente chegar no CH de churrasco,
mas a gente está aprendendo a escrever e tem sido uma experiência que há muito tempo não vivenciava, que é de ir lá pegar na mão e ajudar a fazer o M, que o M, eu nunca imaginei que o M fosse tão complicado na vida, assim, de viver aquela coisa ainda da escrita do 5 espelhado para o outro lado. Então tem sido um processo bem bacana e acho que essas experiências afetivas que a gente tem com as crianças são muito significativas. E aí Maria contou que está na sua zona vermelha. Faz 2 semanas que a minha cidade avermelhou também, né? Finalmente, ou pessimamente, a epidemia chegou no Rio Grande do Sul. Começaram agora as primeiras mortes, né? Começou agora o aumento. E aí a gente vê um movimento no sistema educacional que tem ampliado as aulas online ou o ensino remoto, né? O que aconteceu? Nas 2 primeiras semanas, a gente pensou, não, isso é férias, 2 semanas, a gente volta para a aula, depois a gente recupera. Depois isso virou 1 mês. Bom, então vamos ter aí 1 hora de aula online, e daqui a pouco isso passou 1 mês e isso virou 2 horas online. E agora, a partir de segunda-feira, tem escolas aqui na minha cidade, que as crianças e os adolescentes vão entrar às 7h20 da manhã e vão ficar até às 12h30 na aula online. Justamente porque isso se estende, há aí uma possibilidade de que isso vá... Eu quero me iludir com setembro, mas talvez até o final do ano, né? E aí acho que é super importante a gente problematizar esse tempo de tela. Mas eu quero problematizar esse tempo de tela não é pela questão do mundo virtual, das tecnologias, porque eu quero convidar vocês para um pensamento, tá? Embora a gente não se dê conta disso, o professor, ele não trabalha com materialidade. Embora a gente sinta a falta do espaço físico, dos materiais, do contato, a gente está reclamando da falta de afeto. A gente não está reclamando de falta de parede, de cadeira. A gente está reclamando da falta de olho no olho, de abraço, de contato afetivo. Porque o nosso trabalho, ele já é eminentemente virtual. Por que falo virtual? Pensa comigo um neurocirurgião. Se ele pega um sujeito que tem um problema físico no cérebro e ele precisa fazer uma cirurgia, ele vai lá abrir o crânio do sujeito, ele vai fazer uma conexão, ele vai desentupir uma veia, vai fazer o procedimento que ele tem. Então, ele está fazendo uma ação material sobre o cérebro do sujeito. Professores não fazem isso. Espero eu que não. E aí, a gente já trabalha num plano do virtual, na verdade, criando situações para que as próprias crianças pensem e elas mesmas construam as suas possibilidades de aprender. Então, a gente pode pensar algumas frases assim, uma que gosto muito do meu mestre Piaget, no qual diz que tudo que ensinamos a uma criança, tiramos a oportunidade dela aprender por ela mesma. Certo? Então, a gente já funciona dentro desse aspecto virtual. Quando a gente vai para a tela e para o remoto, a virtualidade da relação, da aprendizagem, não é uma questão. Porque a gente já trabalha com ela, a gente já lida com ela. Se nos alicerçávamos em ideias muito empiristas, materiais, é porque algum problema tinha aí. Então, a entrada no online não me incomoda. O uso da tecnologia é maravilhoso, é bacana e tudo isso. Mas, como a gente usa conhecimento científico, eu fiz também meu tema durante a semana, investigando em fontes confiáveis alguns dados que são interessantes. E como eu vou falar de alguns dados numéricos que eu quero trazer, eu fiz uma colinha, para não dizer. Por quê? Porque a gente tem 2 informações que são fundamentais de serem pensadas antes da gente chegar no mundo afetivo. A gente vai chegar lá e, meu Deus, que o Instagram não me derrube. Mas eu quero trazer 2 dados bem orgânicos e físicos, tá? Não vou trazer esses dados orgânicos e físicos. Vou contar uma história antes, porque eu acho que é sempre melhor começar pelo... Lembrei do meu avô e lembrei do meu pai. Cada geração tem um demônio da aprendizagem, tá? E a minha geração também viveu isso, que era o videogame.
Tá? Então, quando a gente era criança, a gente tinha horários limitados do videogame e aquilo ia acabar com a escola, as crianças iam derreter o cérebro se jogassem um videogame. E eu não gostava muito de ir mais na casa da minha avó um tempo, porque a minha avó não deixava ligar o videogame lá, porque ela acreditava que iria queimar a televisão dela se ligasse o videogame, porque o videogame puxava muito. Puxava não sei o quê, mas na cabeça da minha avó fazia isso. Querida, faz 90 anos agora em dezembro, ainda é bisa das minhas filhas e vive. Mas a bisa, não, a avó, não deixava eu jogar videogame, meus pais tinham certas restrições, e meu pai me contou uma história que é bem interessante. Na infância dele, o demônio da aprendizagem eram os gibis. Começou o comic, né, book, o gibi, a ser distribuídos para as crianças, e aí se dizia que aquilo era uma literatura de baixa qualidade, que iria acabar com os livros. E as crianças não leriam mais livros, e ninguém mais gostaria de ler livro por causa dos gibis. Seguem os livros, seguimos estudando, os gibis se incorporaram, os videogames se incorporaram. Quem é jovem há um pouquinho mais tempo e sabe que lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a introdução do computador, a gente também tinha uma ideia da obsolência do professor. Agora não precisa mais ter professor, a gente vai virar facilitador, ou nem vai mais existir, porque o computador ia assumir nossa tarefa, né? Bom, essa geração de agora, 2020, é a tela do celular, é a Smart TV, é o mundo digital que vai ser o demônio da sua aprendizagem. Já está aí, é indiscutível e teremos que lidar com isso. Tá? E não parará. É uma ilusão achar que quando voltarmos ao ensino, aos tempos de possível normalidade, sem pandemia, a gente vai se relacionar com as coisas da mesma maneira. As telas estão aí, os estudantes estão aí, por vezes eles têm mais facilidades de lidar do que a gente, e isso vai se incorporar e a gente vai ficar bem desde que a gente saiba usar. Então, eu queria contar essas histórias dos gibis, dos videogames e das telas. Para entrar com o primeiro dado, que é o da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que vai falar especificamente de crianças, tá? Em 2020, agora em fevereiro desse ano, um pouquinho antes da epidemia, a Sociedade Brasileira de Pediatria atualizou as recomendações dos pediatras para as telas, tá? E as orientações que eles dão é assim: de bebês até 2 anos, tá? Nada. Zero. Sem contato. Tá? Por quê? Porque a gente vê sintomatologia, além da acuidade visual e de outras, de ansiedade, estresse, dependência, uma série de outras patologias que se alteram principalmente no sono. E a Sociedade Brasileira de Pediatria está apontando uma outra questão, que é a da refeição, que é o efeito de comer frente à tela. Então, muitos pais estão seduzindo bebês ou crianças muito pequenas para que fiquem na hora da refeição colocando o tablet ou o computador. E a gente sabe que isso tem um acesso bem significativo no psiquismo, produzindo futuramente transtornos alimentares, uma série de situações bastante significativa, né? A gente também está, a Sociedade Brasileira de Pediatria, está apontando um problema em questão ao risco da sexualidade. Por que o risco da sexualidade? Porque como internet é terra livre, mesmo que a gente tenha canais direcionados para as crianças, elas têm possibilidades de contato com conteúdos que não são propícios, né, dentro disso. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria está apontando agora no CID-11, um CID novo, uma doença nova, e se é doença, tem CID, significa que tem profilaxia, tratamento, remédio, que é o que chamam de dependência digital, que é a ansiedade que as crianças têm com estar conectados. Então, tem crianças mesmo muito pequenas, com 3, 4 anos, em surto quando cai o Wi-Fi, né? Cujo pedido do seu aniversário ganhar um chip para pôr no celular para estar sempre conectado. Crianças que levam o celular para a escola porque na hora do intervalo querem mexer no celular para não ficar todo o período sem. Então a gente tem esse indicativo da Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos nada. De 2 a 5 anos, 1 hora com supervisão. 1 hora com supervisão. Tá? Até, né? De 6 a 10,
anos iniciais, né? 6 a 10, 2 horas com supervisão. De 11 a 18 anos até 3 horas. Tá? E aí vai ter um link interessante de por que 3 horas. Então, depois dos 18 tá livre, posso passar o dia no celular. Bom, aí vai entrar uma outra recomendação que é da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Tá? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia vai falar de uma patologia nova que são síndromes visuais relacionadas a computadores e telas. Tá? E o que eles vão dizer? Que eles chamam essa SVRC. 90% das pessoas que tiverem uma rotina diária de exposição ininterrupta de mais de 3 horas de exposição à tela vão ter esse problema de saúde visual. Estou falando em dado orgânico de recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Nem entramos no pedagógico, no afetivo, nada. Estou falando orgânico mesmo, olho ali, físico. Né? Mais de 3 horas, 90% terão síndrome visual relacionada ao computador, CID, tratamento, astigmatismo. A gente sabe também que a exposição a telas, a brilho da tela e contraste são fatores agravantes, por isso tem recomendação que as crianças não olhem o celular ou tablet. Se possível, que usem as Smart TVs para assistir YouTube, porque a tela grande e a distância que eu tenho da tela minimiza o dano que isso pode trazer na acuidade visual e na capacidade de percepção e construção de outras relações. Tá? Então, se possível, as Smart TVs são umas questões importantes. A outra relação que a gente tem é a do uso do fone. Então, muitos pais não querem o incômodo do barulho do celular, do tablet, e recomendam o uso do fone. Inclusive, a gente tem fone sem fio, que são mais ainda agressivos aqui dentro da entrada da orelha. E isso tem um impacto bem significativo de audição e de transtorno bem significativo, certo? Aí a gente já começa com a treta dessa questão orgânica. A partir disso, a gente agora pode começar a problematizar o pedagógico e o afetivo, na medida em que a gente tem recomendação técnica médica de não ultrapassar 3 horas. Aí, quando a escola propõe 4 horas, 5 horas e meia de atividade, já nem quero entrar nesse área. Porque a gente está falando de dano físico de saúde, certo? Eu vou colocar 3 coisas antes de você continuar em função dos comentários. Tem uma mãe aqui, a Dani, tá, Dani? Que falou que realmente ela está aproveitando muito esse momento, assim como você, de acompanhar a alfabetização do menino dela. Fora outras pessoas que dizem assim, que o João é o melhor de todos, tá? A Andrea também comentou, Patapoff, que é um problema sério, tanto você, viu, Andréia, como eu, porque às vezes eu fico 8, 10 horas na frente do computador e eu já percebi que a minha visão não está legal. Se vocês quiserem ter acesso a esse material que o João comentou, tem lá no meu blog para você baixar. Aliás, é uma publicação gratuita, né? É mariabelintani.com.br. Então, é um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e lá tem todos esses dados e outras recomendações com mais detalhes interessantes e que são convenientes a gente tomar consciência e estratégias para trabalhar com isso. É só isso. Olha, João. A gente nem ensaia, né? Mas eu nem sabia que tu falavas da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. Exatamente. Bom, agora eu quero entrar numa discussão um pouco pedagógica do uso das telas, que é diferenciar uma coisa do que é brinquedo e do que é entretenimento, certo? Por vezes, a gente tem a segurança que as crianças estão super tranquilas com as telas,
porque elas estão no canal Kids ou na Netflix Kids, nem sei se eu posso dizer essa marca, mas tem lá uma restrição na Netflix que é para criança, que com materiais de boa qualidade voltados especificamente para crianças. Isso é verdade. Mas a gente está falando de entretenimento e isso é diferente de brincar. Por que é diferente de brincar? Porque o entretenimento ele coloca o sujeito numa posição passiva. Eu sento, deito, às vezes rolo no chão e assisto aquela cena passivamente. Eu não tenho interferência, eu não tenho testagem, eu não tenho experimentação, eu não tenho criação, eu não tenho invenção. Entretenimento é uma situação passiva. É como eu vou, por exemplo, ao cinema. Eu vou ao cinema e quero ficar lá sentado, me entretendo e não quero criar ou fazer nada. E tá tudo bem fazer isso pelo tempo do filme numa tela grande e tudo mais. Isso é diferente do brincar. Por quê? Porque o brincar implica construção, invenção, atividade, sair de uma postura passiva para uma postura ativa, né? Tem uma coisa que é bastante engraçada que às vezes as pessoas que vêm na minha casa estranham. Um dos brinquedos que não pode faltar na minha casa e que seguido eu compro assim para ter um mais bonito e atrativo, uma versão, é o jogo do engenheiro. Não sei se vocês conhecem. O jogo do engenheiro é um jogo de pecinha para montar, que tem uma face colorida, e ali tu faz casa, faz o mundo. Faz o mundo. Eu vou resumir assim, faz o mundo. Que você quiser inventar, criar e produzir ativamente. Aí as pessoas dizem, nossa, você dá um jogo de engenheiro para suas filhas, são duas meninas, vai dar uma boneca. Temos bonecas também, mas podem ser engenheiras se quiserem. Mas, sobretudo, quero que estejam frente aos brinquedos em uma postura ativa de construção. E acho o jogo do engenheiro muito mais legal que o Minecraft. Tá? Então, a gente vive também aí o mundo de montar os mundos virtuais no Minecraft, mas a gente tem uma postura muito mais ativa, criativa e heurística e que facilita não é uma boa palavra, mas que promove a aprendizagem, capacidade estrutural de pensar dentro desses aspectos em jogos de criação, como é o jogo do engenheiro, principalmente para crianças pequenas. Mas eu também não sou nenhum radical ou qualquer sujeito que diga, por favor, vamos para o meio do mato, despluguemos do Wi-Fi e não fazemos isso, não. As crianças, em dado momento, elas podem acessar o Minecraft, elas podem fazer suas construções virtuais e assistir o Felipe Neto maratonando lá o Minecraft. Mas isso não pode ser o resumo da vida e a gente sabe que isso necessita de limitação por saúde física, certo? Então, a gente tem visto as propostas de aula online muito ativas, muito legais, que as crianças fazem muitas coisas. Essa semana eu já fiz yoga na aula de educação física da minha filha mais velha, porque achei bárbaro, e fiz jogo de cesta com a mais nova. A gente amassa umas bolas de papel e a cesta na cesta do lixo com uma mão para desenvolver coordenação motor. Para mim, ter aula, eu sou da matemática, mas ter aula de educação física online tem sido um máximo. Assim, admiro essas professoras incrivelmente, né? Então, Criativas. sim, muito, 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 muito. Aí é importante a gente pensar uma outra questão que eu quero levantar, que é a questão do corpo. Tá? Bom, deixa eu dar só um retorno para uma mãe aí, a Mariana, e deve ser de muitas outras mães, que ela falou assim, mas como que equilibrar o tempo de telas com a questão de estar preso em casa na pandemia? Bom, se você não tem a ideia de que tipo de atividade dá, essas que o João comentou são atividades importantes e que as crianças estão desaprendendo a fazer, porque exige criatividade, exige interação. Também lá no meu blog, mariabelintani.com.br, você vai encontrar são atividades que eu tive o cuidado de tirar com a família, jogos em grupos, atividades que você pode fazer dentro de casa. Eu não vou lembrar agora quais são os títulos, mas para você se inspirar, adaptar, poder fazer com as crianças em casa. Aí o João está mostrando já uma caixa para atender as necessidades
Cola é a caixa do tesouro da casa, digamos Massa de assim. modelar, plasticina, tinta têmpera, rolo de papel higiênico que sobra, né? Dinheirinhos para fazer contas, tá? Mas o meu melhor material tá aqui, ó. Lápis de cor. Só diz, se joga, meu bem. E aí vai. É isso que a gente tem contra as telas. Por vezes as pessoas dizem, mas o que que eu vou fazer contra as telas? Olha, essa semana a gente pintou a bandeira do Brasil. Essa semana a gente pintou os índios chegando no Brasil. Tá? Aí, essa semana a gente pintou, desenhou o parque. Essa semana nós desenhamos. É a parte mais legal. Tá? E aí vai. E aí vai. Temos flores e como queremos o mundo. Como esperamos. Arco-íris. Números. Colagem de letra. Recorte. Rapadura. Aí vai o mundo. E funciona, viu? A maioria de nós diz, não, mas o YouTube é mais legal. O TikTok é muito mais divertido. É legal e divertido, mas o papel ainda funciona muito. A dobradura funciona muito. E olha que eu vou dizer que eu não sou o melhor das artes. Eu sou bem descoordenado. Sou canhoto, meio cego. Não funciono, mas tudo é lindo, desde que esteja em atividade. Isso aí. Bom, eu quero voltar então ao meu assunto para falar do corpo, porque a gente pensa que essas relações virtuais, o corpo desaparece, né? E não desaparece. Por quê? Porque a nossa ideia de lidar com a corporeidade não é necessariamente ligada ao corpo físico que temos, mas à representação simbólica que a gente tem do nosso corpo. E é bem interessante, Maria, a gente vê a dificuldade, por vezes, que as crianças têm de simbolizar o seu corpo e de se compreender e de falar o que estão sentindo fisicamente. Por vezes estão doentes com alguma dor e ela não consegue dizer onde que dói, né? Onde que está acontecendo isso? Ah, tem uma coisa na minha cabeça para dizer que está doendo no ouvido. Tem uma coisa incomodando a minha cara para dizer que tem dor de dente. Isso é uma corporeidade que não está bem organizada, e é importante a gente entender que ela vai se constituir na atividade do sujeito sobre o seu corpo e sobre o mundo simbólico do seu corpo. Então a virtualidade das relações, ela não necessariamente vai acabar com o corpo, mas o quanto nós vamos operar sobre ele, o quanto vamos pensar sobre ele e agir sobre ele. Por isso é importante de que a gente saia de uma postura passiva em relação ao corpo, né? Desde a possibilidade de se tocar, de se sentir, de ter, passar creme, de se cuidar, de fazer massagem em si mesmo, de se tocar e de ter sensibilidade para conhecer o seu corpo, de experimentar texturas, de ver... uma coisa que eu adoro, agora as minhas se acabaram aqui, são as lixas, sabe lixa de lixar parede? Lixa de lixar fogão a lenha, como a gente tem aqui no sul para nos esquentar, tem uma textura grossa. É interessante essas experiências sensoriais, mesmo para os mais pequenos, para que a gente possa ter uma construção ativa e simbólica de experiências corporais. Tá? Bom, aí falamos então da questão física, falamos da questão pedagógica, eu quero entrar agora no ponto da questão afetiva, né? Dos trabalhos da psicologia, das discussões de ordem psicanalítica, para a gente tentar entender. Afinal, se o trabalho do professor no ensinar e no aprender tem já uma ação de virtualidade, a tela está aí e vai acontecer. Respeitando essas questões que não vão fazer mal para a nossa visão e para o nosso corpo físico, com boas propostas de ação, como é que eu vou viver o mundo dos afetos? O que que muda no mundo dos afetos? Bom, a primeira coisa que vai mudar no mundo dos afetos é a comunicação. Se a gente tivesse numa outra condição, eu animadamente gostaria de estar em São Paulo
falando para todos vocês numa roda, olhando vocês, percebendo vocês no contato físico. Eu falaria provavelmente as mesmas coisas do que estou falando agora. Entretanto, eu comunicaria muito mais, porque existe toda uma comunicação não verbal que o meu corpo vai passar a dizer e expressar numa linguagem corporal para quando a gente está juntos presencialmente, fisicamente, certo? Indo para essa tela que está acontecendo agora, a gente perde essa comunicação. Entretanto, o nosso cérebro, na sua dimensão afetiva, ele não discerne estamos online, não estamos online. Ele fica ainda procurando essa comunicação não verbal. Ele fica tentando adivinhar aí em você que está fazendo esse gesto na mão, se está gostando do que eu falo, se não está com sono, se está interessada, se será que eu estou falando muito rápido, será que eu estou bonito hoje na câmera, será que eu não estou com uma alface aí no meu dente? A gente tenta captar isso muito rapidamente ou muito inconscientemente enquanto fala, mas a gente está pobre de linguagem na tela. A gente está pobre de linguagem na tela porque não tenho como capturar o seu corpo. Eu quero dizer que eu estou aqui bem vestido, mas eu estou de pantufa no pé, tá? Não estou de sapato que combina com a minha coisa. Mas vocês não sabem disso. Ainda vou contar mais um segredo de familiar, porque essa é uma pantufa que eu ganhei do meu avô, que eu amo, que ela já está furada. Mas vocês também, não sei se enxergam, mas amo de paixão e não estou mostrando isso e vocês não sentem essa comunicação afetiva. O que acontece? Automaticamente, todo o meu cérebro, todo o meu psiquismo fica tentando capturar algo nisso. E aí vai acontecer uma questão que é comum a todo mundo, quando eu falo agora, que é o cansaço da tela. Nós estamos acabados, cansados. Assistir 1h30 de aula presencialmente é menos cansativo do que 1h30 de aula na tela, porque a nossa mente fica o tempo inteiro tendo que fazer um esforço adicional de capturar comunicações inconscientes que o teu corpo, tua tela, tua ação possa estar dando, certo? Vamos pensar em coisas muito primitivas. Imagina o homem das cavernas lá, né? Ele tinha que estar muito atento, muito atento a tudo que passava ao lado por causa dos predadores. Qualquer coisa, o dinossauro ia lá e comia ele, o bicho matava ele, vinha um temporal e alagava. Éramos muito frágeis. Então a gente estava muito atento. Essa mente primitiva, ela ainda ocupa uma parte do nosso psiquismo. A gente fica muito preocupado com coisas que possamos deixar passar. Coisas que não possamos não estar atentos. Por isso, procuramos fazer isso. Quando estamos na tela, a gente se inunda de um primeiro sentimento que é muito exclusivo dessa comunicação, que são os sentimentos persecutórios. Por que chamo de sentimentos persecutórios? Porque não sei se Maria não está aí anotando no seu caderninho, não convidar mais este rapaz para as lives. Não sei se Maria não está lá fazendo uma caricatura minha para fazer um meme para acontecer dentro de alguma situação. Não sei. E também não estou pensando nisso conscientemente. Mas meu inconsciente está tentando o tempo inteiro capturar o afeto que Maria sente nesse momento. Não está nem tentando capturar das pessoas que estão assistindo, porque eu não enxergo nada do que está acontecendo aí. Eu só enxergo a Maria e é ela que é meu foco nesse momento. Então sei que meu cérebro e meu psiquismo, em suas instâncias inconscientes, estão tentando afetivamente capturar como Maria pensa. Isso cansa muito. Então, a primeira coisa que quero falar, 3 horas de tela, máximo, preservando minha acuidade visual, o cansaço será infinitamente maior por essa questão de modificação da comunicação do universo afetivo. Certo? Segura aí, Maria, que eu preciso recuperar a voz agora. Tá, bebe seu chá. João, então, depois, assim, aí a gente já vai refletindo a respeito do, além da escola, o tempo de tela
que espontaneamente as crianças acabam ficando. Onde consiste a reclamação dos pais? Fica o tempo todo no celular, né? No WhatsApp, no TokTok, não sei o que, não sei o que. Então tem sentido essa observação empírica, né, que está sendo feita em relação ao comportamento das crianças, mas que vai haver em algum momento uma perda. Então, vamos fazer uma diferença que eu acho bem importante. Vamos fazer um fechamento interessante. Se eu estou numa postura passiva, tá? Se eu estou numa ação de entretenimento, que eu estou parado olhando um vídeo, eu não estou conectado afetivamente. Eu só estou recebendo. Os meus sentimentos perceptores não estão funcionando, porque aquela pessoa nem está ali. Eu só estou assistindo a interpretação que ela está fazendo. Ela não está se comunicando comigo. Então eu posso ficar 12 horas na frente da tela lá do YouTube, no meu celular, na cama, que eu não vou ficar cansado. Mas 1h30 na aula, na qual eu preciso falar com o meu professor, na qual eu preciso interagir. Assim. Por isso, Maria, é bem importante fazer esse discernimento do que é ensino remoto, online, do que é educação à distância assíncrona, né? Isso que eu estou falando é para quem está tendo aula assim como nós estamos falando. Tá a turma Agora, lá no Zoom, ou no Meeting, ou no WebConf, e um professor, e a gente conversa, pergunta e faz. É esse cansaço que eu estou falando. Ir lá, ver um ambiente que tem uma tarefa, não tem essa sincronicidade, por isso não tem esse mundo afetivo. O mundo afetivo que eu estou falando é justamente quando a gente tem interações online, que me parece ser a opção que a maioria das escolas tem feito, né? De terem professores ao vivo dando aula para crianças que estão nos seus quartos, que estão nas suas salas, vendo os professores falando, e que por vezes são chamados a falar nas suas atividades e que precisam estar atentos a esse tipo de situação. Eu não estou falando de nenhum sentimento paranoico, que é pensar, por exemplo, como vejo aqui com minhas filhas, que eu preciso, antes de começar a aula online, ver se não tem calcinha pendurada na porta do roupeiro, né? Porque é meio bagunçado o negócio aqui. Então, e não estou falando dessa preocupação. Eu estou falando de uma criança que precisa escrever uma coisa e a professora diz, quem sabe a resposta? E ela precisa, entre 30, se destacar de alguma maneira e está pronta para ser chamada a qualquer momento pela professora. Aquela professora que diz, agora escreva um texto de 5 linhas, e ela fica em silêncio lendo, sendo observada por uma câmera, pela professora que pode chamá-la, vê-la. É muito ansiogênico, isso é essa palavra, é muito gerador de ansiedade e, ao mesmo tempo, há um interesse da criança e de qualquer outro que queira de ser chamado. Tenho certeza que, no mínimo, metade das pessoas que estão aí assistindo a gente, em algum momento pensaram, ai, como eu queria ter um negócio aí para eu apertar um botão e entrar no meio dessa conversa porque eu queria dizer isso ou aquilo. Todos esses que estão pensando que queriam opinar ou não opinar na nossa conversa, tenho certeza que as crianças também estão nas aulas. E aí, de 30, na interação online, a professora pode chamar um. E tem uma coisa, para a graça, para a alegria e para a tristeza da sua criação, que os sistemas online permitem que o professor mute todo mundo, né? E aí ele consegue ter um pouco mais de controle sobre o silêncio e pode falar um por vez. É quando eu pergunto numa sala lá, João tem 4 maçãs, comeu 2, com quanto é que eles ficou? Aí uma galera responde 2, 3, 5, 20, todo mundo meio que fala ao mesmo tempo. É um que vai falar em 30. Então o modo de comunicar, a vez de comunicar, a paciência que eu tenho que ter para esperar a minha vez é muito ansiogênica. E aí surge uma outra questão, que é as crianças falando na frente da tela sem serem escutadas pelas professoras. Porque como as professoras fecham o microfone lá, em qualquer sistema que seja, as crianças estão falando, cantando, conversando, falando o tema, mas a prof não tem como compreender essa linguagem que vem de vários sujeitos ao mesmo tempo, né? perfeito. Isso dá uma compreensão melhor, que nem a Valéria Cantelli está colocando assim.
Faz sentido, então, porque tantas crianças estão adoecendo e adolescentes também, uma vez que elas estão enfrentando 3, 5 horas diárias de exposição a aulas, né? Não que a aula não dê conta, a professora não dê, ela é criativa, mas só que existe essa interação afetiva que está prejudicando. Efetivamente, crianças com quadro de ansiedade muito grandes, muito intensos e que até então nunca tinham tido, certo? Certo. E quando se iniciou a pandemia, todos os psicólogos e psicanalistas, eles tinham uma preocupação, né? O que vai acontecer vão ser as questões dos sentimentos depressivos, dado ao isolamento social, a falta de contato com outras pessoas. As pessoas vão deprimir. As pessoas, ao deprimirem, elas vão dormir muito, elas vão ficar mais tristes, elas vão ter crises de choro, sintomas depressivos típicos. Não é esses os sintomas que a gente tem visto com a pandemia. Os sintomas estão no outro espectro, que é o da ansiedade. A gente tem visto sono desregulado, então, dormir durante o dia, dormir à noite, dorme tarde, acorda cedo, faz várias coisas, o sono desregulado e não a hipersonia típica da depressão. A gente tem visto a ansiedade, né? Meu Deus, se faltar luz hoje, como assistirei a aula? Meu Deus, se a minha conexão ficar ruim, como falarei? Então, e nos pequenos, esses sintomas de ansiedade, eles estão aparecendo de outras maneiras, tá? Eu diria que o sono é um clássico, mas, sobretudo, a alimentação. Né? A alimentação é um sintoma, o comportamento alimentar ele é um dos sintomas mais significativos para a gente falar de transtornos ansiogênicos. Né? Então, a gente vê crianças, desde que estão resistentes ao almoço, querendo mais lanches, comendo em horários inapropriados, relatos de crianças que se levantam à noite, que acordam à noite para comer, né? Então, isso da alimentação é uma coisa para a gente ligar a luz amarela. Além disso, é sempre importante pensar, adoecimento psíquico tem como sintoma pobreza de afeto. Então, o desenho diminui, não quer desenhar, não quer pintar, não quer brincar, não quer tanto abraço, não quer contato, não quer contar o seu dia, não quer conversar. Isso tudo vai acendendo luzes para que a gente possa pensar em patologia e outro tipo de situação afetiva. Né? Interessante, muito interessante. Inclusive para os pais ficarem atentos a esse comportamento, porque não é birra, não é assim, falta de educação, ou então estar mal acostumado, o corpo está em completo desequilíbrio. Hum. Sim, sim, o psiquismo e o corpo vão se conectando e vão entrando. Os tempos estão muito desregulados. Eu acho que isso é uma boa expressão. Os tempos para tudo estão muito desregulados. Na verdade, de todas essas questões que a gente está falando do ensino online, acho que as professoras têm capacidades muito criativas, são profissionais competentes, são de fato os pilotos do avião que sabem fazer o pouso, mesmo tendo que ouvir os passageiros dando palpite. Mas são pessoas competentes, são pessoas muito habilitadas, mas o ensino online é possível, as telas estão aí, as tecnologias estão funcionando, mas a gente precisa pensar o tempo disso. Acho que a questão toda é tempo disso, né? Então a gente tem indicativo para a saúde física, específico, muito claro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a gente tem um mundo afetivo que também perde na extrema exposição a esse mundo de telas, né? Perde tanto no esforço que é preciso fazer para se comunicar sem presença de corpo, sem possibilidade de comunicação não verbal, bem como perde mundo afetivo na sua conexão com o outro, com as representações e suas ações. E o excesso vai tirar energia de algum lugar. Né?
Então, o excesso da tela vai tirar a possibilidade da massa de modelar, da pintura com a aquarela, do desenho com lápis de cor, do jogo do engenheiro, de outras coisas. João, tem muitas mães aqui se manifestando que no ensino médio os alunos estão tendo aula até 7 horas por dia. Tem professor aqui colocando que a filha está sofrendo muito com essa questão de ensino à distância, aula remota, e já chorou muitas vezes. O que a gente tem aqui? Então, isso daí tudo a gente pode considerar como sintoma que o aluno, o adolescente, o jovem já está apresentando. E mesmo na faculdade, mesmo que seja um aluno mais velho, não significa que ele não esteja sensível ou sofrendo também essa falta de contato físico, de afetividade, de envolvimento em todos esses aspectos que você está comentando. Ou seja, não é frescura, não é se fazer de mole, né? Porque a gente tem, às vezes, tá muito à vontade. Eu escuto mãe reclamar até. Como que não estuda se fica o tempo todo no celular? E aí vem aquela explicação que você deu, que é diferente e que acaba desconectando a criança de toda essa ansiedade, sem, no entanto, mobilizá-la para fazer um desenho, para trabalhar com a massinha, se é que eu conseguir fazer uma síntese razoável disso que você está falando. Maria, eu gosto sempre de falar com criança, de crianças, porque é o ser que amo, que vivo, que convivo e gosto. Eu acho que eu terei dificuldades, vou precisar de muita terapia para enfrentar a adolescência das minhas filhas, não por elas estarem na adolescência, mas por perder as crianças que eu tenho em casa. Acho que vou ter que providenciar mais umas aí. Mas o que quero comentar? Se me permite, eu vou falar um pouco sobre os adolescentes, se a gente tem pais aí com filhos no ensino médio, tá? O que significa essa fase da vida? Vamos pensar ela em termos orgânicos, tá? Começaste contando aí dos problemas da menopausa, né? Vamos falar Isso. então dos problemas da menarca para as meninas e dessa entrada mais tardia que os meninos têm na adolescência. Então isso é bem interessante. As meninas têm um desenvolvimento mais precoce porque elas têm uma marca orgânica de entrada na puberdade, né? Antes da adolescência existe a fase que é a puberdade, que é o puberi, que não é o adolescente, que é a fase que eu brinco, me permitam dizer isso, que ficam chatos, que eles ficam bobos, que eles ficam com umas brincadeiras sem graça. Isso é o puberi, tá? Eles ficam fazendo piada de umas coisas idiotas, não são. Se é a puberdade. As meninas se marcam muito pela menarca e os meninos vão entrar nisso um pouco mais tarde porque eles têm um estirão de crescimento que as meninas não têm, que faz com que normalmente os homens sejam mais altos que as mulheres. Então a gente tem uma questão orgânica. Quando terminou a puberdade, quando vai para o fim da puberdade e da entrada da adolescência, a gente tem uma mudança de comportamento tremenda, uma mudança de psiquismo tremenda, e aí o adolescente se isola. Ele vai para o quarto, ele não quer saber da família, ele está vivendo o seu mundo e ele precisa das suas interações. Agora imagina esse adolescente que não desenhou, que não fez jogo do engenheiro, que não fez massinha e que recebeu passivamente informações de tela. Como expressar esse turbilhão de emoções da adolescência? Como expressar isso? Além disso, para temperar isso tudo, uma característica física da adolescência é o excesso de sono. O adolescente dorme pelo crescimento e pelo desenvolvimento físico. Pode até ser que sim, mas não é necessariamente isso que um adolescente que dorme 14 horas por dia esteja deprimido ou com alguma doença. Por vezes ele precisa dormir porque ele precisa crescer. Tá? Isso é uma coisa mutante. Mas se ele está vivendo essa fase de muito sono e pensa 6 horas de tela para aula, tá? 10 horas dormindo, o que vive é nada. Porque ainda precisa comer, tomar banho,
conversar com o pai, com a mãe. A vida se torna muito pequena frente a isso. Então, esse adolescente, bombardeado por sono, por um turbilhão de emoções, por experiências, às vezes, de infância não tão criativas e produtivas, ele não tem nome para o afeto. Ele não tem expressão para o afeto. Ele não consegue nem pedir ajuda. E aí, isso se transforma em coisas bem horríveis, bem complicadas. Primeiro, nos mais leves, vamos dizer assim, é o adolescente que eu digo que se debate. Quando alguém vai lá, ele está caído na sua classe, batendo assim, e eu disse, tu quer alguma coisa, está sentindo mal? E às vezes os pais vão com todo o cuidado dele. Ele, me deixa, me sai. Porque ele não consegue nem dizer o que ele está sentindo. Seja tédio, seja raiva, seja frustração. Às vezes ele não grita, ele grunhe num som sem voz, porque ele não consegue dar expressão para isso. E aí, na ponta dessa corda, a gente tem os cortes, que é uma conduta adolescente agora muito corriqueira, muito usual, que é os adolescentes que passam estilhaços, cortam-se com faca sem fio, com outras coisas, e ainda fazem seus curativos. Por que fazem isso? Porque isso dá nome para dor. Isso, olha, eu tô sofrendo, eu não sei o que é isso, eu tenho esse mal-estar, eu tenho esse tédio, eu tenho essa angústia, eu não sei o que é isso. Aí se eu me corto e dói, tá, é isso que tá doendo. O corte dá nome para aquilo que a gente não consegue nomear na emoção e na sensação. E aí isso tem sido cada vez mais corriqueiro entre os adolescentes e que o mundo aí do excesso de tela contribui bastante para isso. Ô, João, eu tenho duas coisas para falar. Uma boa e uma ruim. Uma, temos 3 minutos. Essa é a ruim. E a boa é que tem vários comentários, João, de assim, que precisa ter coragem dos pais. A Valéria Cantelli está fazendo essa contribuição para colocar limites nessa questão das telas, para o bem dos alunos. A Rejane está apontando, e como é que fica a sanidade mental do professor também, por tanto tempo de exposição em relação a isso. Inclusive, ela dá a sugestão de uma live para falar um pouco desse professor e outros pais, mães que estão se manifestando e preocupados com os filhos. Filho que não quer mais frequentar o nono ano, que não quer mais saber de fazer atividade remota porque não está satisfeito, enfim. Então, são comentários nesse sentido, né, de que, conforme a gente fala, as pessoas vão se identificando e vão apresentando, não o problema, né, mas descrevendo aquilo que tem em casa, né, e que gostaria de estar observando. Então, as pessoas estão gostando muito, viu, João? Gratidão por essa conversa. E olha, João, eu vou falar, faltar 1 minuto e meio. Eu vou falar mais uma coisa. A gente precisa retornar em função, se você tiver disponibilidade. Olha, eu quero me despedir já dizendo que estou super aberto a gente falar sobre casos específicos, sobre a gente comentar sobre isso. Me sigam lá no Instagram, é @JoãoPiaget. A Maria pode colocar aí essa referência aí, me sigam que a gente fala. E a última coisa que eu quero dizer para encerrar, conectem com as crianças e fiquem do lado delas. Tá? É a melhor coisa que posso dizer para vocês. Sejam pequenos ou sejam adolescentes. A gente está vivendo um momento que está difícil para todo mundo. Está difícil para as crianças, para os adolescentes que estão na online, mas está para os pais também. Está difícil para vocês também. Então a gente só vai esperar isso com relativa proteção se protegermos uns aos outros. Não é aquela preguiça ou aquela manha de alguém que não quer estudar. Eles estão realmente sofrendo e a gente precisa dar suporte para eles, como nós também estamos precisando de suporte. E se a gente não se unir como família, como comunidade, como pessoas que têm laços de amizade, vai ser muito mais difícil. É esses laços que vão nos sustentar afetivamente, em termos de humor e fidelidade. Então, eu vou pedir um laço de afeto,
de vocês para os filhos, entre vocês, de vocês com a gente, e a gente como uma pequena comunidade aqui no Instagram, para se conectar e afetivamente conseguir se suportar. E se precisarem do meu suporte, me chamem no Instagram, que a gente vai conversando, me sigam e seguindo nessas redes e falando, porque é assim que a gente vai passar por tudo isso. Na descrição aqui do IGTV eu vou colocar, @João Piaget, é super fácil, viu? Vale a pena e ele tem lives no YouTube, no canal dele, muito interessantes. 11 segundos a gente desconecta. Gente, João, muito obrigada e para vocês também. Fiquem todos com Deus. Tchau.